O único pecado que não tem perdão é morrer sem Cristo. Morrer sem Cristo, não há mais perdão. Ou existe alguma chance ainda, pelo menos na igreja aí diz que a pessoa morre, vai para o purgatório, 7 dias, tem que pagar a penitência para depois ser salvo, né? E Hebreus 9, 27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Morreu sem Cristo, segue-se o quê? Não há perdão. Então, uma pessoa que não tem Jesus, uma pessoa que xinga Deus, uma pessoa que rasga a Bíblia, uma pessoa que excomunga, essa pessoa não tem a luz da Bíblia. Mas se chegar para aquela pessoa a luz da palavra do Evangelho, e ela abrir uma brecha, e Deus não pode transformar? Uma pessoa que mata um, mata outro, sem dolo, como se estivesse matando o animal. Por que faz isso? Aquela pessoa, ela é um instrumento do diabo, o próprio demônio encarnado ali. Mas quantos já mataram, se arrependeram e hoje servem ao Senhor com sua consciência limpa diante de Deus? Mas quando eles estavam matando, não tinha. Um estuprador, cara que pega uma criança, estupra e mata. Para um dos crimes mais terríveis. Só o aborto para comparar um crime tão horrendo como esse. Lá na frente, essa pessoa tem um encontro com o Senhor, se arrepende. Deus perdoa. As consequências vêm. Cadeia, ou muitas vezes ser estuprado lá também. Mas, se ele de fato, de verdade, tiver um real encontro com o Senhor, ele vai cometer mais aquilo? E Deus perdoa o passado dele? Então não existe a condenação eterna para aquela alma. Então tem perdão. Enquanto o homem está respirando e que sua consciência ainda está intacta, ainda que a língua não existe mais, ainda tem chance, porque a sua memória está. Mas uma pessoa foi lá e tomou um tiro, deu lá um traumatismo craniano, apagou. A pessoa tem como raciocinar? Morte cerebral, não é isso? O corpo está vivo, mas os órgãos internos estão funcionando através de uma respiração mecânica, mas o seu cérebro já morreu. Um paciente em UTI com morte cerebral, ele pode viver muitos dias em hospitais, ou não? Mas já foi diagnosticado que aquele paciente teve morte cerebral. Aquele paciente pensa. A alma dele está no corpo ainda? Se a mente já morreu, o cérebro já morreu, a alma dele continua dentro? Olha, até a gente foge aqui do... A alma só sai do corpo quando o corpo morre. Uma alma não pode mais habitar em um corpo morto. Então não existe o corpo morrer para depois a alma sair. Ou a alma sair para o corpo morrer. Não existe isso. A alma sai e o corpo morre, não. A alma fica ali enquanto há circulação de sangue. Enquanto há vida ali ainda, a alma está ali. Porém, as suas faculdades mentais, seu cérebro, que é um mecanismo que a alma utiliza para pensar, não tem como, irmã Lígia. Por quê? Porque o cérebro pensa. O cérebro não pensa. O cérebro é um mecanismo que a alma utiliza para pensar. E quando esse mecanismo, ele já morreu, a alma não pode utilizar para pensar. Não, o coma é uma coisa, a morte cerebral é outra.
E existem pessoas que mostram, que demonstraram quando acordaram, como a irmã Jô disse, que realmente tiveram assim, quando a gente está dormindo, o nosso cérebro ele também trabalha, a gente sonha, né? Isso. E existem pessoas que passaram por experiências fantásticas e já demonstraram enquanto estavam em coma. Existe Inclusive uma criança, filha de um pastor americano, né, que é bem conhecida essa história, foi até feito um livro que é um best-seller e dele um filme que conta a história dessa criança que teve até contato. Ela disse que viu Jesus, esteve com Jesus enquanto estava dormindo, e Jesus disse para ele, para esse menino, quando ele se acordou, que mostrou para ele a irmãzinha dele, que o pai e a mãe, algo que só eles dois sabiam, eles nunca falaram para ninguém, impediram de vir ao mundo no ano X, dia X, quando cometeram um aborto. Ok. Caso específicos, Lígia. Caso específico. A Bíblia diz, agindo Deus, Deus tem seus propósitos. Lázaro já estava 4 dias morto. O seu corpo estava em estado de putrefação. Ali já viria a morte cerebral, todo tipo de morte estava ali, estava ali. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo trouxe Lázaro para o seu corpo. O Espírito Santo restaura o corpo de Lázaro e traz o Espírito dele para vir habitar no corpo. Deu vida. É caso específico. Pastor, uma pessoa que foi diagnosticada com morte cerebral pode voltar à vida? Para Deus não é possível. Para Deus não é possível. É uma ressurreição. Agora, estado de coma é outra coisa. É diferente de que uma morte cerebral. Então, nós estamos falando sobre a morte cerebral, que o cérebro já não processa mais e a alma não tem como mais utilizar para pensar. Então, a pessoa não tem como se arrepender. O cabra teve uma morte cerebral, ele não tem mais como, não dá mais tempo. Porque ele não pensa mais. A não ser que um propósito de Deus, que Deus ressuscite aquele morto, o cérebro dele, para que o Espírito Santo venha atuar. Isso é o milagre de Deus. Eu não sei, até hoje eu não sei se você já tem essas notícias, alguma notícia de alguém que realmente, confirmado morte cerebral. Eu já vi situações do cara num necrotério lá, deixado na mesa lá, e o cara levantar. Não é? Já houve casos disso. Tem vídeo até sobre isso. Agora, isso aí, igreja, é comum? Não, é caso específico. Para Deus nada é impossível.